Se por acaso a criança não consegue corresponder ao andamento da sala e a família desejar que ele permaneça na mesma série, ela pode ou a escola não aceita? Caso de alfabetização. Olha, isso daí é uma coisa cruel, porque eu vou dar a minha opinião, tá? Como professora e como neurocientista e como mãe. Vamos lá. Eu peguei um aluno e ele veio para mim com autismo e mais um monte de surpresinhas juntas, tá? Dificilmente, no começo, ele vai acompanhar essa sala como a gente gostaria que fosse, porque olha só que legal, você tem uma sala com só 12 alunos, todo mundo faz tudo certinho, todo mundo tirar, você não tem muito trabalho, o trabalho é pouco, né, você vai lá, seu Uhum. conhecimento, acabou. Mas geralmente não é assim. Então, um aluno que vem com autismo cheio de comorbidades, eu vou ter mais trabalho com ele. Então, na escola, o que eu preciso fazer com ele é um trabalho pedagógico e também atentar para coisas de vida diária, tá? Porque a escola também ensina a gente isso. A gente tem horário de escovar os dentes em várias escolas, a gente tem horário da refeição, tem que esperar na fila, a gente não percebe, mas as questões sociais, elas estão envolvidas na escola, né? O respeito ao professor, o respeito aos mais velhos, o respeito ao coleguinha, a sua hora de fazer, tudo mais, a hora de ficar quietinho. A gente tem questões sociais na escola que a gente esquece. E depois a gente fala, ó, a escola é para isso, em casa é para aquilo. Muita coisa elas se misturam. Então, quando você tem uma criança que não consegue acompanhar, na minha opinião, é uma judiação você reprová-la, porque algumas delas você vai ficar reprovando para sempre. Ela vai estar com 78 anos na primeira série. E por quê? Porque você, além de ter ficado focando em tentar ensinar para ela o que todas as outras estavam aprendendo, né, você não deu a oportunidade dela ir crescendo junto com os alunos e desenvolvendo conforme o tempo fosse passando. Então, eu sou contra essa reprova, porque se a gente for fazer assim, a gente vai deixar um monte de aluno, mas tem também que pede, não, prefiro que fique na terceira série. Todas as mães que conversaram comigo, eu conversei, mostrei que não seria o melhor caminho, e mais para Uhum. frente se mostrou verdadeiro. Foi muito melhor o filho não ter sido reprovado, porque ele Uhum. acompanhando os colegas de sala dele, ele foi desenvolvendo junto com os colegas de sala, de acordo com a idade dele, de acordo com as habilidades dele, e que é uma coisa que as Uhum. pessoas não entendem. Mas gente, ele está na 4ª série e ainda não conseguiu aprender a ler e escrever. Então a gente tem que ver uma série de coisas. Quais são as deficiências dessa criança, grau de deficiência dessa criança e o que os professores fizeram até hoje por ele. Às vezes, Uhum. veio tudo feito errado, você entendeu? Então, a gente precisa entender que com essa maturidade que ele está ganhando na escola, ele pode vir e de novo vem o PEI, quais foram os marcos que eu coloquei para ele, todas essas coisas, tá? Então, para mim, reprovar um aluno é perda de tempo e você está deixando de oferecer o melhor que ele pode ter, porque você acha que ele deveria ter acompanhado a turma. Então a gente vai Oportunidades de acompanhar os pares ali da mesma idade. entra naquilo que eu falei, dá a impressão que, já que ele está na escola, ele tem que aprender igual aos outros. Como ele não Uhum. aprendeu igual aos outros, vamos reprovar? Vamos segurar mais um pouco? Não dá para eu segurar ele hoje na 3ª série, e aí no ano que vem eu mandar ele para a 6ª ou para a 5ª para acompanhar os amiguinhos. Eu já reprovei, reprovou, segurou. Uhum. Então, né, é uma questão muito delicada, e eu acho que com esse avanço que a gente está tendo aí na educação, os professores estarem se transformando, as famílias estarem entendendo, né, Uhum. e a Neuroconecta entra com um papel fundamental nisso daí, eu acredito firmemente que as pessoas vão entender qual que é o real papel da inclusão e vão parar com essa mentalidade de segurar o aluno, e sim aproveitá-lo da forma mais plena possível na série que ele está. Uma ótima colocação essa. O Nicolas, por exemplo, pessoal, eu não permiti que o reprovassem. O Nicolas entrou na escola não verbal, saiu o orador da turma e não saiu sabendo tudo que os amigos sabiam. Olha que interessante, porque ele teve que ser tudo adaptado, deficiência intelectual, déficit de atenção, hiperatividade, problemas motores, problemas sensoriais. Ele não saindo de lá sabendo que todos, ele não consegue prestar um Enem, ele não consegue fazer faculdade, né? Eu estava até limpando meu computador, achei um vídeo dele de 2017, ele falando, gente, hoje é dia 2 de abril, eu queria deixar um recado para vocês, e aí ele fala assim, e a gente tem que entender que cada autista tem suas particularidades, não sei, aí ele fala assim, eu, por exemplo, eu tiro foto bem, não é que eu estou sendo, ele não fala desumilde, que tem mania de falar desumilde, não é que eu não estou sendo humilde, ele fala alguma coisa, não tô sendo orgulhoso, não é isso não, gente, eu não quero ser orgulhoso, é que eu tiro foto bem, não é, mamãe? Aí eu que estou gravando, eu falo, é. Aí ele fala, mas, por exemplo, eu não consigo passar no Enem. A minha mãe não, minha mãe consegue passar no doutorado, consegue. Então, assim, essa comparação que ele fez foi muito legal. E aí, quando eu estava no doutorado,
eu estava estudando uma coisa lá que eu tinha que fazer para uma aula de anatomia que eu estava fazendo, e eu falei assim, ele falou: "Mãe, você vai ficar comigo hoje à tarde?" Eu falei: "Ai filho, você desculpa, a mamãe está estudando muito, você me perdoa?" Ele: "Não, não, te perdoo sim, tal". Eu falei assim: "Eu vou ter uma prova, eu estou estudando aqui para anatomia, tal". "Ih, mas é tudo tão complicado aqui que", ele falou: "O que que você está estudando?" Eu falei assim: eh, eu falei quando o espermatozoide encontra com o óvulo, falei alguma coisa, ele falou assim: "Ah, tá, encontro de gametas, né, aí forma o zigoto", ele começou a falar umas coisas, eu falei assim: "Ah", eu virei assim, aí ele: "Que foi?" Eu falei assim: "Onde você aprendeu isso?" Ele falou assim: "Ah, eu tive uma aula no 2º ano que a professora explicou isso, só que depois ela não me deu a prova disso, ela me deu outra, então a professora não notou que ele tinha conseguido aprender, só que ele estava ligado Ó. na". Você entendeu? E ele guardou. E hoje em dia, a gente conversando com ele, a gente tem um monte de informação que na época os professores não conseguiram tirar dele. E também não é só culpa do professor, tá, gente? A gente tá Sim. num momento de transição. Então por isso que é Sim. importante a gente não segurar a criança.